Bom dia, irmãos, nesta manhã de quinta-feira, a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Abram suas Bíblias no livro de Esdras. Eu disse que ontem era Neemias, hoje nosso devocional é em Esdras, capítulo 7, verso 10. Eu vou ler o texto e os irmãos acompanham aí nas suas Bíblias. Diz assim a palavra de Deus em Esdras 7 e 10. Porquanto Esdras tinha disposto o seu coração para buscar e para cumprir a lei do Senhor e para ensinar em Israel seus estatutos e as suas ordenanças. Esdras era um escriba versado e estudioso da lei de Deus, também mestre em hebraico e servo do Senhor. Agora, irmãos, essa tríplice disposição do escriba Esdras também deve ser a nossa disposição. Quais? Ele revela neste verso 10 do capítulo 7, quais devem ser as características, a disposição dos verdadeiros servos de Deus. Qual deveria ser o desejo de todo crente, assim como era a disposição de Esdras, o escriba. E a primeira dela nós encontramos que é buscar a palavra de Deus. Buscar aqui tem o sentido de conhecer, estudar para conhecer. Porquanto Esdras tinha disposto seu coração para buscar. Então você deseje buscar a palavra de Deus, conhecer. Um servo de Deus, o tempo todo deve se dispor a ser um discípulo, estudando e aprendendo a palavra do Senhor. O Salmo 119, verso 7, todo ele trata da lei do Senhor, dos estatutos do Senhor, da palavra do Senhor. Diz o seguinte, no verso 97, ó, quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação o dia todo. Veja que o salmista não só lia a lei do Senhor, a palavra do Senhor, mas ele meditava, ele buscava a compreensão da palavra de Deus. Esse deve ser também, meu irmão, seu desejo, buscar com o significado de conhecer, estudar para ter o conhecimento da lei do Senhor. O segundo desejo de Esdras, a segunda coisa que ele tinha disposto o seu coração, veja o versículo, porquanto Esdras tinha disposto o coração para buscar, esta foi a primeira disposição dele, e cumprir a lei do Senhor. Então a segunda é obedecer a palavra do Senhor. Esdras não só buscava o conhecimento, mas ele também queria cumprir os mandamentos do Senhor. Ele queria obedecer a palavra de Deus. Um homem de Deus deve ser obediente às orações. Uma mulher de Deus deve ser obediente às orientações da Bíblia, das Escrituras Sagradas. Novamente eu trago aqui o Salmo 119, que trata da palavra de Deus, das orientações, dos mandamentos de Deus, dos estatutos do Senhor. Todo o versículo do Salmo 119 fala na palavra de Deus, usando sinônimo. Às vezes aparece estatuto do Senhor, lei do Senhor, por aí vai. Então o Salmo 119, verso 100 diz, 104 e 105, sou mais entendido que os velhos, porque tenho guardado os teus mandamentos. Então o salmista está dizendo que é mais entendido do que os velhos. Por quê? Porque tem guardado a palavra de Deus, os mandamentos de Deus.
E ele continua no 104, pelos teus preceitos alcanço o entendimento, pelo que aborreço toda vereda da falsidade. Ou seja, aqui chama de preceitos do Senhor a palavra de Deus, e por estes preceitos ele tem alcançado o entendimento e aborrecido a falsidade. No verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, o salmista diz que é a palavra de Deus que lhe dá o entendimento. Então, meu irmão, você deve ter o desejo de buscar, de conhecer, mas também de obedecer a palavra de Deus. 1 Samuel capítulo 15, verso 22, é interessantíssimo. E o verso 23 diz, Samuel, porém, diz, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que ele obedeça a sua voz? Ou seja, Deus tem mais prazer em obediência do que em sacrifícios, do que qualquer outra coisa que possamos fazer, em obedecer a sua palavra. E ele continua, eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender do que gordura de carneiro. Ou seja, Samuel estava dizendo a Saul, Saul desobedeceu a Deus, guardando parte dos despojos dos animais, e Samuel disse, por que você fez isso? Deus disse que era para matar tudo, homens, mulheres, crianças e animais. Ah não, eu guardei esses melhores animais para sacrificar ao Senhor. Ele queria os melhores animais e está dizendo que é para sacrificar a Deus. Samuel disse, mesmo que fosse para o sacrifício, Deus quer que lhe obedeçam as ordens da sua palavra. E Samuel continua dizendo, porque rebelião é como pecado de adivinhação, é comparado ao mesmo pecado dos adivinhos que deviam ser mortos, a rebelião. E a obstinação, a teimosia, é como a iniquidade da idolatria. Está vendo? Quando nós somos teimosos, desobedecendo a palavra de Deus, é a mesma coisa de estar praticando a idolatria. E é verdade, porque quando eu deixo de obedecer o que Deus diz, sigo o meu desejo, a minha vontade, eu estou fazendo de mim mesmo um ídolo, da minha vontade um ídolo. Então isto é idolatria. Veja como é importante obedecer. Então Esdras tinha disposto o seu coração para buscar, para conhecer e para obedecer. Mas há um terceiro desejo aqui de Esdras que nós também devemos ter. Há um terceiro propósito que Esdras colocou no seu coração: ensinar a palavra de Deus. Voltemos para o versículo. Porquanto Esdras tinha disposto o seu coração para buscar, conhecer e cumprir a lei do Senhor, e para ensinar em Israel seus estatutos e as suas ordenanças. Esdras queria conhecer, Esdras queria obedecer, mas ele não queria guardar só para ele, ele queria ensinar. Todo crente deve ter um espírito missionário, uma vontade de transmitir, de ensinar a palavra de Deus, sendo zeloso da sã doutrina. Voltemos ao Salmo 119, verso 130. A exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples, por isso devemos expor a palavra de Deus. Verso 136, os meus olhos derramam rios de lágrimas, porque os homens não guardam a tua lei. Ou seja, o salmista aqui usa uma hipérbole, dizendo que chorava rios de lágrimas, porque os homens rejeitavam a palavra do Senhor. Nós devemos ter o cuidado de ensinar também a palavra do Senhor, de orar para que os homens obedeçam a palavra de Deus. Verso 158, vi os pérfidos e me afligi, porque não guardam a tua palavra. Nós devemos também, como salmistas, sofrer, porque vemos o povo rejeitando a palavra, virando as costas para Deus, para a palavra de Deus, que vão se dar mal, porque o povo vai se dar mal. Todo aquele que vira as costas para Deus vai se dar mal. 1 Timóteo 4,16, Paulo aconselhou o jovem Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino, persevera nestas coisas, porque fazendo isto salvará tanto a ti como aos que te ouvem. Ou seja, Timóteo devia
perseverar no ensino. Conclusão, meus irmãos, eu pergunto, você tem disposto o seu coração para buscar, para conhecer, para estudar a palavra de Deus? E você tem disposto o seu coração para obedecer a palavra do Senhor? Você tem disposto o coração para ensinar, para evangelizar, para discipular? Faça isso com alegria, faça isso com entusiasmo. Esse foi os propósitos do coração de Esdras, devem ser os propósitos do nosso coração. Santo e amado Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra que nos ensina e nos torna mais sábios do que os outros, ó Pai. Te agradecemos, mas pedimos que o Senhor coloque no nosso coração o desejo de te servir, obedecendo a tua palavra, mas também ensinando, evangelizando, investindo em missões. Esta é a nossa oração, ó Pai, pedindo também, abençoa a tua igreja, o teu povo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.